Mas tu vê então que a direita começou a organizar o povo para ele pensar de um jeito X. Isso, exato. Mas eu acho que é o contrário. Eu vejo o contrário. Eu vejo que era uma coisa natural. As pessoas não se importavam muito com política, nem sabiam que era esquerda ou direita, mas não gostavam do PT, de forma geral. Por quê? Porque existia propaganda antipetista, pois é, né? tem isso. Mas também tu concorda que tava ruim o negócio, a gente conversou antes, né? Que sim, tinha um problema, claro. Então não foi algo natural do brasileiro sentir, e aí porque eu acho que é o contrário, acho que o brasileiro sentiu, começou a sair para as ruas, e aí a direita começou, o pessoal também tá sentindo o que eu tô sentindo, então vamos juntar. Sim. Eu só acho que é o contrário, a dinâmica do que tu falou. Que, para pensar assim, né? Existiu esse sentimento, e você tem razão nisso, né? Tanto que a galera que vota no Bolsonaro porque o Bolsonaro promete mudar isso daí. Sim, exato. Né? É um discurso de certa radicalidade. E de pelo menos não é o PT. Tinha muito disso também. Dessa ideia. Só que por que as pessoas pensavam no não PT, né? Porque elas nasceram com essa ideia? Os bebês nascem com um selo? Mas não foi todo mundo começou a perceber que tava ruim, que tava estranho? Mas perceber como? Porque as pessoas, elas se informavam por onde? Sim, Globo, mídia, internet, entendeu? E aí, tanto que eu acho que onde a Globo se fudeu nessa história toda foi que ela foi anti-PT. Durante todo o seu desenvolvimento, né, durante todos os governos do PT, ela fez questão de salientar isso o tempo todo, sem falar isso declaradamente, né, sem dar uma abertura para isso, mas você cria imagens que mostram isso, né? É o Lula como alguém falastrão, alguém sujo, a Dilma como uma mulher meio burra, que não sabe falar, os canos de dinheiro saindo no fundo do Jornal Nacional, querer mamar o saco do Sérgio Moro. Esse tipo de coisa foi acontecendo. Porque o projeto deles, qual que era? Era colocar alguém do PSDB. E aí o tiro saiu pela culatra. Assim, saiu pela culatra mais ou menos, né? Porque eles continuaram bem, né? Eles não... a Globo tá mal das pernas. Não, mas agora eles estão tentando tirar o bolso, né? Isso, por quê? Porque o Bolsonaro bate na Globo. Isso, porque ele bate... Mas aí ele bate na Globo por motivos diferentes do que nós comunistas batemos. São coisas diferentes, porque o Bolsonaro vai fortalecer outros grupos de mídia, do evangelistão. Sim. Entendeu? Então eu acho que sim, existia uma indignação criada pela situação em que o capitalismo brasileiro se encontrou naquele momento. Por uma crise estrutural, por uma crise global, sabe? É isso, pelas condições que o capitalismo se desenvolveu no Brasil. No Brasil. E aí as pessoas insatisfeitas com esse chip, entre aspas, tá, gente? Esse chip ideológico implementado nelas, vão se levantar contra... Lembra que os nazistas pegavam e vão culpabilizar um grupo por toda a crise, por todo o problema? É a mesma coisa. Lembra? A gente tira o PT e tá tudo resolvido. Eu acho complicado comparar tudo com o nazismo. Não, tudo porque bem. Fica muito fácil bater nesse lado. Tipo, você tá falando tipo os nazistas... Eu acho que é um pouco exagerado. Não, tudo bem. Foi um exagero, mas só para que a gente tinha falado disso antes, né? Sim. Porque e lembrar, né, que se o fascismo ele é essa radicalização ideológica, né, da sociedade capitalista, da sociedade conservadora capitalista, então ele se usa desses métodos ideológicos também. Né? Ele vai se utilizar. E aí é claro, né? É que o que a Globo promoveu não foi uma lógica para genocidar uma população como o nazismo fez, por exemplo. Por isso que realmente você tem razão, é exagero fazer essa comparação. Mas o princípio de funcionamento ideológico é o mesmo. Você criar um pânico moral frente a um suposto responsável por aquilo. Sem ter que lidar com as contradições estruturais daquele sistema onde aquela sociedade está inserida. Sim. Entendeu? É que eu só acho que quando a gente fala assim, isso é tipo fascismo, hein? Meio que o cara que discorda de ti fica com medo até de admitir que ele discorda, porque ele não quer ser fascista, ninguém quer ser. Claro, e é isso, a gente, por isso que o trabalho do materialista histórico, do historiador, é tentar promover essa ponte desse diálogo, tá ligado? É a gente ter a paciência para poder explicar para as pessoas, para poder... Eu acho que não é nem explicar para as pessoas, viu, Petri? Porque eu acho que tá numa outra dimensão. Eu acho que a gente tem que escutar as pessoas. Eu acho que a gente tem que ouvir, como você falou, as indignações dela. A gente tem que ouvir e a gente, a partir dessa escuta, mostrar aonde que estão essas contradições, aonde que estão esses furos, aonde que estão esses problemas, para a gente não partir para uma análise simplificada da realidade, que é essa. Tiramos o PT, acabou o problema. Sim. Fazemos a reforma trabalhista, geraremos empregos. Não gerou. Fazemos a reforma da Previdência, vamos sanar a dívida pública do Brasil. Não sanou.
tá ligado? A gente vai resolver essas questões, a gente quando tirar esse, da mesma forma, tirar o Bolsonaro não vai fazer com que o bolsonarismo acabe. É isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender. Porque o bolsonarismo é uma ideologia que opera sem o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo nada mais é do que a ideologia histórica do Brasil. Classista, racista, misógina, homofóbica, que odeia pobre, que é focada nessa suposta superioridade do Sudeste, radicalizado. Por isso, tu acha que é tudo isso sim, que está por trás? Sim, tudo isso. Porque o racismo que a classe média tem não surgiu do nada. Mas em que ponto o Bolsonaro ele age como um racista? Quando ele fala, por exemplo, que a comunidade quilombola pesa arroba numa palestra que ele dá no Clube Hebraica. Ele fala isso. Arroba você usa para medir o quê? Boi. Animal. Quando ele fala que... Quando a Preta Gil indaga ele no programa do Super Pop, que fala, se o seu filho casasse com uma negra, o que você diria? E aí ele fala alguma coisa do tipo, não, isso não aconteceria porque meu filho foi muito bem educado. Eu lembro disso, foi no CQC. No CQC. O que é isso? Mas a pergunta foi sobre gay, o que deixa a resposta continua sendo uma bosta, mas foi sobre gay. É isso. É verdade, é sobre isso. Entendeu? Dele virar e falar, eu tive 3 filhos e uma foi uma fraquejada. Ou ele constantemente se referir a esses elementos nessa perspectiva. E é por isso que a classe média ama o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um homem medíocre. Ele é um homem medíocre porque ele é médio. Tipo, ele é um tiozão do pavê. Sim. Mas isso acaba caindo em alguma política pública dele? Cai quando a gente vê, por exemplo, num reforço do processo de desfinanciamento do Estado. Tipo, isso aparece, porque quem que não vai ter mais acesso às políticas públicas que são realizadas pelo Brasil nesse desfinanciamento? As pessoas mais pobres. E de qualquer forma, né? Mesmo que isso não reverberasse numa política pública, a pessoa é um chefe de Estado que fala abertamente sobre essas coisas. Você acha que ele não influencia as pessoas a fazerem merda? As pessoas se sentem corroboradas pelo que ele fala, se sentem legitimadas quando ele fala para fuzilar a petralhada. Elas se sentem empoderadas para fazer isso, tá ligado? Sim. Por quê? Porque é um processo ideológico, porque as pessoas têm esse cerne histórico, né, de formação racista, misógina, etc. Porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, foi o país que mais veio escravizados no mundo, foram 6 milhões de africanos para cá, de 12 milhões, metade veio para o Brasil. É o país que vai permitir com que o divórcio seja legalizado em 1977, que o analfabeto possa votar em 1988, que o ensino médio seja obrigatório, público e gratuito para todo mundo em 1997. É uma nação que nasce sobre essa perspectiva de uma dominação feroz, de uma classe dominante ferozíssima. E por isso que quem que tá do lado do Bolsonaro? Ou foi do lado dele, né? Quando era conveniente. Sim, Empresário, latifundiário, grupos midiáticos ultraconservadores, essa galera que flerta mesmo, né? Nunca teve tanta atividade de célula neonazista no Brasil como tem hoje. Nunca teve. Por quê? Porque os caras saíram do armário. Porque tem alguém que está legitimando esse discurso. E aí é ledo engano quem acha que derrotar Bolsonaro em outubro nas eleições é a solução de todos os problemas. Numa perspectiva de curto prazo, o ideal a se fazer, né? É tirar o fascista do poder. Porque se mais 4 anos de governo Bolsonaro, o Brasil não aguenta. Não aguenta. Vai morrer mais gente de fome. É só a gente ver qual que é a política de alimentação de soberania que foi criada pelo governo. Qual que foi? Nenhuma. Qual que foi a política econômica que o Bolsonaro tentou criar para poder garantir que as pessoas na pandemia não morressem de fome? O projeto dele do Paulo Guedes, era de dar R$200 de auxílio emergencial. O que você faz com R$200? E aquele papo dos 600 mil? Então, o auxílio que ele vai expandir o Auxílio Brasil de R$600 até o final do ano, sabe até quando isso vai? Até dezembro. Acabou o ano 2022, acabou o Auxílio Brasil. O que é isso? Oportunismo. Tá tentando ganhar voto. É isso. Tá tentando ganhar voto nesses elementos para se fortalecer. E agora ele não pode mais tomar uma facada, né?
Vai ser muito estranho se eu tomar outra facada agora, né? Eu diria que seria uma coincidência do destino severa, né? Severa. Ainda mais pensando que os bolsonaristas estão mais serelepes, né? Estão mais abertos e tal. Por isso que a gente fala que o importante para derrotar essa lógica... mas e se eu for favorável a essa lógica? Então é isso, né? Então, acho que não tem muito o que fazer, assim. Mas pra gente derrotar essa lógica de forma permanente, ou seja, pra gente poder criar um movimento que dê dignidade para a maioria do povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, que é quem produz a riqueza no Brasil, a gente tem que derrotar ele a curto prazo, mas também promover um processo de conscientização política de todo mundo que é trabalhador. Dos jovens, dos velhos, dos trabalhadores, dos desempregados, do empresário que quiser, de todo mundo que tiver nessa linha. Mas assim, é desenvolver a consciência política de todo mundo, porque o cara pode se desenvolver politicamente internamente e votar no Bolsonaro, porque ele se desenvolveu politicamente. Não, é que aí a gente olha, né? Aí tem uma outra coisa que é a maior parte dos eleitores do Bolsonaro foram pessoas que outrora votaram no Lula. O que explica isso? Despolitização. Porque no processo de politização, a gente começa justamente no debate, na conversa, blá, 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 a analisar a realidade. Sim, mas não é mais fácil quando tu tá politizado tu ir para todos os lados, porque tu entende mais tudo. Aí quando tu fica fechado no teu, tu vai votar sempre no teu. Sim, isso não necessariamente é uma coisa boa, o cara não ter mudado de lado, né? Aí vai depender de qual projeto de sociedade você quer para a humanidade. Sim. Entendeu? Porque os fascistas não querem esse projeto. O fascismo não quer esse projeto de uma humanidade emancipada, de ver uma pessoa negra ocupando, tendo uma vida digna, não sendo escravizada, de ver uma mulher que tenha independência, autonomia sobre o próprio corpo e que não precisa servir a família, que quer ver um homossexual na rua. Tu acha que é muita gente que pensa assim? O Brasil é o país que mais mata trans e travesti no mundo. O que mais tem assassinato da comunidade LGBT. É o que mais tem. Sim, mas não é porque é um país que se mata de forma geral, tem homicídio pra cacete aqui? Então, e aí é mais um problema estrutural. Sim. É mais um problema não porque a gente... Tem uma galera que fala isso, né? Que é um país quente, né? Aí as pessoas resolvem se matar porque elas passam calor, né? Não, porra. Mas tem gente que fala isso mesmo, juro por Deus. Para. Juro por Deus. Tem vários sociólogos, não na atualidade, mas tiveram sociólogos brasileiros nos anos 60 que falavam isso, que a questão da violência brasileira estava ligada ao clima. Porque o clima, uma galera mais esquentada. É sério, é papo sério, é real. E nos países que é muito frio tem menos homicídio? Aparentemente... Acho que sim, Suécia, Finlândia. O cara tava certo. Exatamente. Mas, tipo, a gente pega para analisar toda a base da sociologia brasileira. Conde Gobineau, Nina de Oliveira, Oliveira Viana, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, que são os pilares da construção da sociologia no Brasil, todos eram eugenistas. Todos tinham essa perspectiva de que Oliveira Viana, por exemplo, ele vai defender a criação de estatutos legais diferentes para brancos e para negros. Por quê? Porque o negro é um povo diferente. É um apartheid, praticamente. É um apartheid, sim. Como existiu nos Estados Unidos. O que era a lei de segregação racial, né? As Jim Crow Laws, se não o apartheid dos Estados Unidos. Sim. A mesma coisa. Tá ligado? E aí o que a gente vislumbra é, beleza, a pessoa pode ser contrária a um projeto de emancipação. Pode ser. Mas se a grande maioria é trabalhador, se a grande maioria está sendo fodida, você não tem o que perder. Tipo, isso é pra você, jovem. Entendeu? É pra você aí, desempregado, que tá fudido, que ficou desempregado, que perdeu seu poder de compra, que tá apertado pra fechar a conta, que tá precisando fazer freelancer, trabalho de aplicativo, fazer PJ pra ganhar um salário mínimo pra não ganhar nada. É você aí, pequeno empresário, que não ganha subsídio do Estado pra poder desenvolver seu mercadinho, seu comércio. É isso, você é um trabalhador. Paga imposto pra caralho. Paga imposto pra caralho, enquanto o agronegócio não paga imposto para exportar soja. Porque tem uma lei chamada Lei Candir que não existe tributação sobre a soja que é exportada para o estrangeiro. E aí essa tributação que não é paga ao Estado, o governo federal tem que pagar para o Estado, tem que ressarcir o Estado. Sabe onde existe um sistema parecido com isso? Na República Velha. Na República Velha vai ter o desenvolvimento daquela política que não é a política dos governadores, agora não é do encilhamento, agora eu esqueci qual que é o nome da política, mas é Convênio de Taubaté.
convênio de Taubaté é um convênio que dizia que todo o excedente produtivo das lavouras de café no Brasil teriam que ser compradas pelo governo federal para poder ressarcir os estados que produzissem mais. O objetivo deles qual que era? Era tentar controlar o volume de excedente produtivo de café no Brasil para valorização desse produto como commodity no estrangeiro. O que aconteceu? Os caras continuaram produzindo. Sabe por quê? Porque foda-se. Porque dá dinheiro. Foda-se. Vou ganhar em dólar. Foda-se. É isso. Foda-se. Ah, mas o Estado vai ficar endividado. Vai. É isso. E a gente vai criar mais lobby para poder garantir que essa lucratividade aumente. A gente vai passar mais agrotóxico. A gente vai aumentar a fronteira agrícola. A gente vai desapropriar a terra indígena. A gente vai matar a liderança da terra. Vai. Vai matar tudo. Porque a lógica do lucro é essa, né, Pedro? É uma lógica até nisso, né? Quando a gente fala que o liberal acha que dá para criar riqueza infinita. Não tem como, porque a gente vive num planeta finito. Não vai ter recurso para sempre. Só que por que vai faltar recurso? Porque a lógica produtiva é uma lógica de consumo do recurso que é uma lógica predatória. É uma lógica predatória. A gente olha o que aconteceu em Mariana com a Vale do Rio Doce. Lembra disso? Brumadinho. Por que estourou a barragem? Porque não tinha fiscalização. Sabe por quê? Porque foda-se. Se morrer gente em Mariana, Brumadinho, foda-se, é pobre, é periférico, é preto, foda-se. Não interessa, sabe? Não interessa esse tipo de consequência. Porque não vai acontecer nada. Vamos até o limite da exploração. Os caras querem colonizar Marte, Petri, antes de repensar o sistema econômico. O cara quer bombardear antes, né? Pra soltar os gases. Exatamente. O cara quer fazer isso. Na cabeça do peito de pombo Elon Musk, isso é mais aceitável do que repensar a estrutura. Olha que doideira, parça!